A comparação é a vilã da sua saúde mental. Olá, Marilas aqui falando, sou psicóloga clínica, especialista em raça, gênero e saúde mental. Tô passando aqui para te dizer que se você é a pessoa que se compara a todo momento, só pare, porque a gente tem aquele velho ditado que diz: a grama do vizinho é sempre mais verde. O problema com essa ideia é que a gente não sabe o que o vizinho usa para colocar nesta grama e deixá-la verde. Que tipo de adubo, qual que é o cuidado e principalmente qual é o esforço e o preço a se pagar para aquilo. E claro que ainda tem uma questão de fora tudo parece maravilhoso, mas só a gente sabe as dores e as alegrias de ser quem a gente é. Então, pensando nisso, resolvi gravar este conteúdo para reforçar a ideia de que a gente precisa pensar no nosso ponto de partida, olhar para nossa vida, pensar a nossa estratégia. O tempo que a gente gasta e a energia que a gente gasta olhando para a vida do outro e nos comparando faz com que a gente perca de vista o que é mais importante em tudo isso, que somos nós, a nossa história. A gente deixa de valorizar, a gente deixa inclusive de melhorar, de se melhorar, porque a gente está sempre olhando para o outro, para outra. Então, quero chamar a sua atenção para que você pare de fazer isso. E o primeiro passo, primeira dica que eu quero deixar aqui, além dessas informações iniciais, é trace teu plano de metas e de objetivos. Isso vai ajudar você a voltar os olhos para o foco maior, que, como eu disse, é você, a sua vida. Ah, Mari, mas eu não posso, assim, olhar para o outro como fonte de inspiração? Olha, inspiração é uma coisa, comparação é outra completamente diferente. Eu até brinco na minha clínica. Se for para olhar para alguém, seja para se inspirar, nunca para se comparar, né? Porque você é única, aquela outra pessoa também é única. E a fonte dessa questão da comparação é a insegurança. Muitas vezes a gente não consegue perceber que na realidade nos sentimos tão inseguras sobre nós mesmos que a gente precisa constantemente ficar dando ali uma espiadinha para ver como anda a vida de outras pessoas, olhar para o lado para essa confirmação de que, olha, talvez eu seja muito ruim e as outras pessoas são tão maravilhosas, né? Então a insegurança muitas vezes é a fonte disso. E tem mais uma coisa que às vezes faz com que a gente se coloque neste lugar, que é o ego. Aí você vai dizer assim: mas Mari, eu me sinto tão mal sobre mim, eu tô tão insegura, como você pode estar falando de ego ou de arrogância? Por quê? Acompanha meu raciocínio. Quando é tudo, eu sou péssima e o mundo inteiro é melhor do que eu estou me colocando neste lugar de centro do mundo. Ou seja, todo mundo está vendo como eu sou péssima. Todo mundo está vendo como eu sou horrível. Todo mundo está vendo que eu não tenho nada para dar. Então, quando eu me coloco nesse lugar, eu me coloco num lugar de centralidade num ponto de vista muito ruim, como se o mundo inteiro estivesse pensando e se preocupando e falando de mim. E se a gente se tira desse lugar, deixa a gente como protagonista da nossa vida, não como esse ponto central do universo, como se tudo girasse ao nosso redor, isso traz muito mais energia, muito mais positividade, muito mais centralidade e, sobretudo, protagonismo, que é a palavra que eu falei antes. É importante para a gente crescer na nossa vida, para a gente olhar para as competências, para a gente ver o que a gente precisa melhorar, para a gente evoluir. É importante que o nosso foco seja a gente e que nós sejamos os protagonistas da vida, da nossa própria vida, da nossa própria história. Também porque a gente precisa, sempre quando a gente quer evoluir alguma coisa, a gente quer desenvolver melhor uma competência, a gente precisa saber o preço que a gente vai pagar por isso e entender se eu quero pagar esse preço. Se eu tô olhando sempre para a grama do vizinho, eu perco isso de vista e me coloco num lugar muito ruim, sempre. Né? Então, se você quiser olhar para alguém que tem alguma competência, que desenvolve um trabalho que te inspira, é uma coisa. Porque a inspiração, a própria palavra já diz qual é a função dela. A função dela é a gente olhar e falar: uau, que incrível! Quais serão os caminhos? Vamos trocar e fazer um network. Se é alguém famoso, eu vou lá procurar, descobrir qual foi o caminho ali daquela pessoa, nas entrevistas, na internet, enfim. Então, eu vou buscar formas, né, de olhar para aquela trajetória e falar: ah, que legal, talvez isso aqui eu consiga replicar, isso aqui.
Então, a inspiração é uma coisa completamente diferente de comparação, que só deixa a gente para baixo. A comparação, ela faz muito mal pra gente, porque parece que a gente tá ali reforçando o tempo todo que nunca seremos boas o suficiente. E isso não é legal. Pega a sua energia, pare de se comparar, comece a se inspirar e se motivar para ser a sua melhor versão. Não caia nessa cilada dessa grande vilã que é a comparação. Claro, você tá me ouvindo falar aqui, parece tudo tão fácil, tudo tão simples, mas a gente sabe muito bem que não é. Então, se você se compara demais, muitas vezes a gente precisa encontrar a raiz disso num processo de autoconhecimento. Tem pessoas que conseguem fazer esse processo sozinhas e tem outras pessoas que precisam de ajuda. Lembra sempre que não há vergonha nenhuma em você pedir ajuda, em você ir para a terapia e buscar se conhecer mais e se valorizar mais. Lembra, os seus olhos de águia precisam estar em você o tempo todo, porque se você estiver prestando atenção em você, aí você vai ver o que você precisa melhorar para chegar onde você quer, aquilo de bom que você já tem e que você precisa se apoiar, a sua essência, para que você sempre possa evoluir. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Vamos arrancar esse mal da comparação, que inclusive isso acontece muito, né, quando a gente é criança, tem até aquela piada interna dos primos, né? E não dá pra ser primo de fulano, né? Porque fulano é tão bom que se for primo. Esses dias eu vi, inclusive, uma brincadeira dessa, falando aí de uma grande personagem da televisão, que é a Maísa, que começou na TV muito pequenininha. E aí alguém escreveu lá, imagina ser primo da Maísa. Comparação. A gente tem essa piada interna das famílias, né? Que sempre tem aquele primo, aquele sobrinho, aquela criança que a gente queria que nosso filho, nossa filha fosse igual. E comparação não faz bem. A gente precisa, óbvio que se eu tenho alguém que inspira, como eu disse antes, a gente pode usar isso, né, de incentivar. Mas a gente não precisa comparar. A gente pode muito bem incentivar as pessoas que estão ao nosso redor por quem elas são. Incentivar baseando nelas mesmas. Então segue essa dica, pare de se comparar, pare de comparar as pessoas, entenda que cada um é única, único e cada um se tem que seguir o seu próprio caminho, tá bom? A gente se vê no próximo, então. Não esquece, precisa mandar esse conteúdo para alguém que adora uma comparação, caindo aí na cilada dessa grande vilã. Manda esse link aí com todos os seus grupos, para todos os seus amigos, para todo mundo que você conhece. Se esse conteúdo foi para você, você curtiu, deixa seu comentário, vamos conversar comigo. Eu vou adorar saber o que você pensou do conteúdo e responder as suas perguntas. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, eita que não tá saindo as palavras hoje. Ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo então. Tô te esperando. Um abraço. Tchau, tchau.